A última atividade prevista aqui para o nosso seminário é, da mesma forma como nós fizemos ontem com a coleção de história postal, é trazer uma coleção, no caso de temática, né, que é o tema, é o tema de hoje, e colocar a coleção aqui em discussão. Então, a coleção que vai ser discutida aqui é a coleção do filatelista Reinaldo Macedo. Reinaldo Macedo, falei ali, ó. É o cansaço, pessoal. É do Reinaldo Macedo. Não falei errado de novo? Então, do Reinaldo. O Reinaldo eu ainda estou acertando. Ok? Rios Aprisionados, Energia em Liberdade. E o Reinaldo vai subir aqui no palco agora para explicar a coleção. E, a partir disso, a gente fica liberado para os nossos comentários em relação à coleção e, obviamente, privilegiando os comentários aqui do Capúcio e do Damião, que estão participando do evento hoje. Boa sorte. Eu sou menos paciente que o Rubem, tá? Deixa eu avisar isso, que é importante. Não, na verdade, a ideia surgiu de oferecer a coleção para comentário, até como uma forma de otimizar a coleção que está aqui, que foi um comentário que começou no aeroporto de Seul. Eu e o Damian tínhamos 3, 4 horas antes do voo, aproveitei numa mesa de barzinho, nós ficamos nós dois conversando e várias ideias surgiram que já fizeram com que a gente vai ver aqui já seja ultrapassado, mas é a versão que existe montada. Essa coleção, a última vez que foi exposta, foi na Austrália, 2013. Foi uma coleção que marcou 82 pontos. E, na época, foi de uma controvérsia bastante grande, porque, quando houve a sessão de crítica, que o team leader do grupo veio para fazer os comentários, na medida que ele apresentou a pontuação que se perguntava qual o motivo que tinha levado aqueles pontos, a resposta dele sempre era: você é o dono da coleção, você é o conhecedor do tema, você tem que saber porque você perdeu o ponto. Mas você que deu o ponto, não consigo saber. Mas você é o especialista, então pode dar 100 pontos, que como especialista, para mim, está perfeita. Foi muito útil, né? E foi muito útil. O que eu achei importante? Essa coleção é a minha primeira coleção, ela existe desde 1980, deve ser a 20ª montagem que ela está passando. E é uma coleção, voltando um pouco àquele assunto que você discutiu com o Miguel ontem, que eu tenho que entender que ela pode ter muita evolução no aspecto de desenvolvimento, de conhecimento, mas que ela tem muitas limitações no aspecto de raridade, porque nós estamos discutindo um tema relativamente recente. Então, eu tenho que aprimorar muito a parte de apresentação, que o Estado seja o melhor possível, que a importância e que a originalidade dela seja a máxima possível, que o desenvolvimento seja o melhor possível, porque eu, fatalmente, vou perder muitos pontos na parte de raridade, dentro das limitações que ela já tem. A coleção narra, evidentemente, o aprisionamento da energia das águas através das barragens e a liberação dessa energia através das unidades hidrelétricas, que são os geradores, as turbinas dos geradores e os transformadores. Ela está dividida em 8 capítulos. O primeiro, explicando um pouquinho o que é a energia da água. O segundo, explicando como o homem entendeu que essa energia poderia ser aprisionada. O terceiro é a retenção dessa água, então eu discuto os tipos de barragem que podem existir e os componentes que compõem essa barragem. O quarto capítulo é justamente a explicação de que a formação do lago para geração de energia, em que pese ter o lado positivo, que é propiciar esse nosso conforto, ele traz uma série de consequências para a natureza, que é afetando os animais, na medida em que eu invado o habitat deles. Eu discuto a parte social, onde as barragens estão acabando com algumas cidades e afetam a cultura das populações, e a parte arqueológica, que, em muitos casos, como, por exemplo, na barragem de Assuã, se inundou monumentos importantes, como o monumento de Ramsés,
Esses monumentos ficaram submersos por vários anos, até que a Unesco fez uma grande campanha, então se construiu um cinturão, uma barragem quase, em torno desses monumentos, se drenou toda a água. Esses monumentos foram feitos em N blocos, e esses blocos foram transportados para outros pontos mais altos e foram reconstruídos. Evidentemente que muitos deles perderam algumas características próprias que tinham sido construídos para certas incidências de iluminação da Lua, que mudavam a cor das câmeras, mas os monumentos estão lá. O quinto capítulo, propriamente, é a geração de energia, ou seja, eu descrevo as turbinas, os geradores, e eu parto depois para a transmissão dessa energia através das torres de transmissão, as linhas de condução, que são os fios, e os isolantes que compõem ou que permitem a conexão desses fios às estruturas. Sétimo é a comodidade que a eletricidade nos trouxe. E o oitavo é o que a gente vive hoje, que é um racionamento, ou seja, o consumo ficou desenfreado para a quantidade de reservas que a gente tem. Se nós não economizarmos energia, vai faltar. Não sei se tem alguma pergunta a isso ou posso continuar. Não, eu gostaria vamos lá. de discutir um pouco o plasma. Por favor. Eu conheço essa coleção já há um certo tempo. Muito tempo. Já jogou um monte de vezes. Acho, né, na minha avaliação, que em várias oportunidades ela foi mal julgada. Essa é a minha opinião pessoal. Ou seja, muitas vezes, quando você chega principalmente fora do Brasil e trabalhando num grupo heterogêneo, e onde tem algumas lideranças dentro do grupo, e quando essas lideranças, muitas vezes, costumam ser muito parecido com quem puxa charrete aqui no Brasil, que tem aquelas olheiras, assim, não tapa a viseira, né? Não consegue olhar para os lados. Não consegue, ou seja, enxergar o que a coleção se propõe. Vamos pensar. Com relação à escolha do tema. Tá? Um tema bastante legal, tá? Um tema pouco usual, né? Um tema que a gente não vê com frequência. Tá? Escolha do título, que é aquilo que eu falei. Acho um título muito bacana, né? Ou seja, que ele traduz o que é a coleção realmente, quer dizer, né? Rios Prisioneiros, Energia e Liberdade. Tá? Ou seja, ele está com o escopo perfeito da coleção. Gosto muito de capítulos onde você, né, ou seja, assim, a mim mexe muito capítulos como a energia passa por um fio, ou seja, para você falar por toda a questão de condução da energia, armazenamento, essas coisas, né? Ou seja, é uma forma diferente, ao invés de falar simplesmente, né, ou seja, a condução, aquele tipo de coisa. Você está procurando uma forma original, uma forma interessante, né, de falar esse tipo de coisa. Então, eu particularmente gosto, não vejo assim, não estou enxergando numa primeira análise, né? Lógico que essas coisas de coleção, principalmente o plano, que é a estrutura da coleção, isso tem que ser muito pensado, tem que ser muito, né, não é? Você tem que ir jogando ideias para fora, para ver se alguma coisa aproveita dessas ideias, né? Mas eu gosto do começo, do que vejo. Assim é um pouco mais fácil para ler quando concentramos. E a primeira coisa é que esquecemos da primeira parte de 50% da página. Ninguém reclamou. Né? Então, esse texto, você falou que pode ser que a coleção foi maltratada em várias exposições, dentro, fora, mesma coisa, né? Mas você falou, Carlos, de perder pontos fáceis. Primeira coisa isso
é uma orientação que é muito fácil de captar, não é? Como o Reinaldo explicou, os 8 capítulos, tudo bom, é fácil. Mas os primeiros 50% são duro de ler, muito texto, para quê? Né? Como adequado é essa página do plano? Não é com tanto texto. Não estamos na história postal, onde precisamos de uma introdução histórica e das circunstâncias postais, etc., etc. Né? Só o plano já diz tudo, primeira coisa. Segunda observação é os subcapítulos. Reinaldo não falou precisamente dos subcapítulos. Explicou com algumas frases o que se encontra nos capítulos, sim? Mas não sem usar esses subtítulos. Por quê? Acho que ele não gosta mais desses subcapítulos. Não, eu quis sintetizar só. Eles, que diz aqui, retaining water. Bom, tipos, né? Types of them. Parece ser uma lista. Tipo A, B, C, D, E, F. Não sou engenheiro. Pouco atrativo, desculpa. Depois, componentes. Tudo bem. É um saco, né? Onde você pode colocar alguma coisa, mas é atrativo? Você quer ir lá para ler? Não. Provavelmente não. É cultura. O que pensa? Que é cultura nesse sentido? Eu acho que um leitor não sabe o que pode esperar naquele subcapítulo. Tem esse capítulo que fala dos critérios principais da engenharia de formar uma construção dessa malha, sim? Só que é cultura, não diz nada. Então, o problema nesse plano são os subcapítulos, né? que são pouco informativos e pouco atrativos. Não? E por isso, esses são os pontos fáceis que já se perde nessa impressão do plano. Né? E aqui, Reinaldo pode trabalhar bastante para melhorar sem mudar a estrutura principal. A estrutura principal pode ficar como é, mas a atratividade e a informatividade do plano podem crescer suficiente. A sua sugestão é: eu posso omitir ou eu mudo o título do subcapítulo? Pelo menos, você pode fazer um passo grande, né? Ou pode fazer alguns passos pequenos. Né? Os passos pequenos são mudar os subtítulos, não trabalhar na estrutura, mas só mudar a descrição, fazer um mais informativo e mais atrativo. O melhor é quando uma pessoa diz: capítulo 6.2, isso quero ver imediatamente. Não posso esperar até chegar nesse quadro, quero ver já. Sim? Isso é melhor. Então, é informativo e atrativo. Isso não passa com esses subcapítulos. Ok, entendi. Academicamente, a gente usa muito parcimônia. A gente procura ser mais conciso, sintético, e se eu vou elaborar, eu deixo para elaborar o que aqui não seria o caso. Porque me parece que é o que você falou. Agora, quando você fala do subtítulo, me parece que você está incentivando ele a melhorar a qualidade do subtítulo, mas quando, na realidade, o que me interessaria mais, objetivamente falando, seria rever um plano de forma que fosse tematicamente já melhor construído. Percebe? Sim.
Mas como Reinaldo, por exemplo, explicou que um aspecto é a influência à natureza. Está no capítulo 4, Tributo ao Progresso. Sim. É o tributo ao progresso. Me parece Sim. aí que vai em conta do que você falou. Você acha mais interessante e mais informativo do que o que é precisamente o tributo? Porque, na verdade, são várias coisas. Energia mata animais. Não é só os animais, tem o meio ambiente, tem as cidades, tem os monumentos históricos, ou seja, a gama é bastante grande. Se eu for listar cada um, ficaria uma coisa bastante extensa. Então, eu achei que o tributo ao progresso significa a sociedade, a natureza e a ecologia, em função do nosso projeto, ou do nosso crescimento, estão pagando um preço. Então, foi esse o objetivo. Certo. Mas o custo do progresso também. Você pode nomear isso. Não é? Posso tentar. Sim, pode. Parece mais o título de uma coleção do progresso. Reinaldo, mas eu acho o mais importante dessa crítica do Damian, realmente, é trabalhar melhor os subcapítulos. Né? Não, seja, entendi. É aquela história, em vez de, da mesma forma que estava lá no Evair, tá, os subcapítulos dele, ou seja, aqui subcapítulos chineses, né? Structures, conductors, isolators, tá? Tem um pouco mais de criatividade, um pouco mais de, como diz o Damian, de sex appeal, né? Isso. Na coisa. Não, eu remontei 20 vezes, não quer dizer que ela tenha sido reavaliada 20. Várias avaliações. Já. Essa primeira folha que você tem recebido críticas? Não, nunca recebi nada pontual, essa foi a primeira vez. Porque a gente às vezes precisa do norte para poder melhorar a coleção e a gente às vezes encontra diferentes avaliações de juízes. A gente não sabe qual caminho adotar. Aquele que você achar o melhor. A gente conversou agora há pouco a respeito da disposição das folhas da coleção. Então, eu notei aí, por exemplo, no capítulo 1, que as principais folhas do primeiro quadro estão entre o 2 e o 8. Só tem esse, no capítulo 1, só tem do 2 ao 8. Então, quer dizer que o capítulo 2, que está do 9 até a primeira folha do outro quadro, ele pode ter importância, mas pode ser que não tenha o material de maior peso ou que não tenha como eu fazer o rearranjo. Às vezes, o primeiro capítulo é curto e eu não consigo deslocar. Então, e aí a primeira folha do segundo quadro, ela encerra o item 2. Encerra o item 2. Então, mas se o juiz, como foi citado, ele bate o olho na altura... Ele vê o primeiro material que ele está vendo. Que ele vai achar interessante. E, no final, você conclui toda a coleção nas 2 últimas páginas que ficam lá. Não tem jeito. A conclusão sempre tem que estar no final. Então, mas o juiz, infelizmente, é obrigado a olhar. A conclusão, sim, Miguel. Não tem como eu colocar lá em cima. A conclusão vai morrer sempre no final. Eu acho que, na temática, ele vai ter muito mais trabalho do que nas outras. Sim, com certeza. Com certeza. É a mais difícil de se montar. Das palavras do Damian hoje cedo. Ou seja, sempre que você tem esse conflito, né, entre ordem das peças, ou seja, o fio condutor, ou seja, a storyline tem preferência sobre tudo. Tá? Então, a gente não tem essa preocupação. É claro que, em última instância, quando você está trabalhando com cada capítulo, você tem várias folhas, e aí você vai escolher dessas folhas quantas vão para a exposição. Você pode fazer uma montagem de tal forma que eu consiga que as melhores peças vai ficar na altura dos olhos, o aspecto mais interessante vai ficar na altura dos olhos. Né? Mas é muito difícil você conseguir fazer isso na coleção como um todo, na temática, porque quem manda é a linha temática. O fio quando... Bom, aí seria a primeira folha da coleção, onde eu procuro mostrar que, em que pese o nosso planeta se chama Terra, a grande composição dele é de água, usando 2 selos recentes dos Estados Unidos, um com picote deslocado, outro sem picote e um V-meio.
Assim melhor para ler, né? A primeira página é muito importante. Né? É mais um cartão de visita, né? da coleção, pois todo o mundo, em geral, todo o mundo quer ler isso, né? Percebe isso. Então, filatelicamente, é bom. Né? São variedades, tem o Vimeo, aqui, the Earth's planet is covered more than 2/3 by the water. É muita água. And interrupted cycle, o ciclo se pode ver? Sim. Nas próximas folhas ele é descrito. Nas próximas folhas, né? Aqui temos uma introdução só. Introdução isso junto com as outras. 2/3 do planeta são cobertos de água. Sim. E em geral, que é a primeira impressão dessa página? Falta algo, né? É um pouco de texto, da introdução, mas não é muito detalhado. Parece que tem mais espaço que se precisava. Né? Aqui se pode desenvolver melhor. Acho 2 ou 3 aspectos temáticos diferentes que, segundo o que falou Reinaldo. Reinaldo, acredito que você tem aí, no caso, olhando a temática nos dias atuais, já não é mais isso aí. Não, essa é... Isto era, na época que nós fizemos, tinha que ter o mínimo de texto possível com o máximo de informação que a gente conseguisse sintetizar. Hoje em dia já tem que ter a coisa. Pode voltar à primeira página, por favor? Não, passou. Essa aí. Por que não inverter ali, colocar essa primeira parte do plano, na primeira parte, e depois a explicação do que é a coleção? Será que não ficaria mais interessante? Quando eu fiz as orquídeas, eu coloquei a primeira página com o plano e a segunda página com a explicação da coleção, já com algumas peças-chave. Eu acho que ficou mais interessante do que assim, acumular as duas. Apesar de você ganhar uma página, você perde na explicação. Se você colocar o plano numa página e essa explicação na segunda, mas já com peças importantes, eu acho que você já ganha... Já dá um impacto diferente. Já dá uma página diferente e com peças que explicam o que você está explicando aí, o que é energia e liberdade. Acho que isso seria interessante tematicamente. Veja só o texto que já está lá. E imagina algumas peças filatélicas que existem, ilustrando esse texto. Com toda certeza. Uma introdução perfeita. Imagine o que todo o mundo conhece as coisas. Aí você já colocaria alguma coisa no escuro? Uma peça? Com certeza tem. Isso aí é questão de realmente pesquisa, procurar, acho. Vai ser muito interessante. Ou seja, manteria essa introdução, mas a ilustraria. Manteria sim, mas numa outra página. Ganhando uma página mais na coleção, com umas peças interessantes aí, distribuindo esse texto com peças. Possivelmente você vai complementar a primeira página com detalhes mais dos subcapítulos. E também... se você necessitar, se sobrar espaço, umas pecinhas para ajudar, Você começa com o plano, é isso? Começa com o título, depois do título, o plano. Ou entre o título e o plano, uma peça que ilustre bem, que seja a coleção, uma peça importante, como disse o Dado. Sim. Mas esse texto, acompanhado por material, dá perfeitamente para uma introdução de 2, 3 páginas. Já diluía a introdução, ao invés de ser uma página só, igual era na época que fizemos, em 2, 3 páginas, já com o texto todo diluído, com peças interessantes. Dá para trabalhar o assunto. Enquanto a repetição do mesmo selo de 2 variedades diferentes, tem alguma crítica a respeito disso? Em cima? Sim. Isso. De manhã falamos de estudo filatélico. Esse estudo não é muito intenso.
falta a explicação, né? Só é o que é. Mas que explicação eu colocaria? Ter um selo sem picote, um selo com picote deslocado. Sim, mas o primeiro, imperforated, é uma prova ou é um erro? Não, é um selo sem picote. Sim, mas o que é? Falta a explicação. O que é isso? Se não é dentalado, se nota. Mas é uma prova? E Não, por é um isso, selo sem picote. Um selo não picotado. Certo. Então é um erro. É um erro. É um erro da produção, né? Sim. Então você pode explicar, pois também existem provas. Provas de folha tem a mesma forma. Sim, partindo do pressuposto que ele é um sem picote, o que eu vou explicar? O que eu escreveria? Mas são... A pergunta é, o que eu escreveria? Então, agora eu passo para imperforate. O que eu escrevo? Então, para mim, o sem picote é autossuficiente. Isso. Do que falamos é o uso duplo, o uso múltiplo da mesma coisa temática, né? Sim, por isso pergunta Klehrmann. Klehrmann, tentei explicar, tentei dar uma razão que é uma forma de um estudo filatélico. Uma outra coisa, não parece ser, não tenho conhecimento suficiente, mas não parece ser uma grande raridade os selos com essa horizontal disperforation. No caso, seria mais interessante destacar dois selos com essa variedade e tirar o resto para ganhar espaço, para você colocar outras coisas. Não. Ele ao colocar essa tira com esse misplaced perforation, tenha em mente que ele está deixando de colocar ali um selo normal que valeria 10 cents. Ou uma peça que... Não, o que eu estou dizendo é isso, quer dizer, ele ao buscar uma variedade, ele ao buscar um erro, ele ao buscar ou seja, ele está querendo agregar valor. Até porque os múltiplos são mais caros que os singles. Que a mim me dá a impressão de repetição. Pois é, mas se você chegar para mim e falar, não, isso aqui é coisa que eu compro por $10 ali, tá? Bom, aí ele não está agregando nada. E se for? Tá? Isso aqui, a minha pergunta primeira foi essa. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Eu estou te perguntando, você é um juiz FIP. É? Eu não tenho, eu creio que não. Então, Creio. é o que eu estou dizendo. Tá? Ou seja, Mas- eu ao chegar na frente de uma coisa dessa, eu fico muito mais confortável do que vendo um selo. Eu estou vendo que está agregando, ele está buscando coisas diferentes a respeito daquele assunto. É lógico que ele não precisa se ater a um único selo. Se ele conseguir algum selo, que é coisa que o Damen faz maravilhosamente na coleção dele, quer dizer, que é uma das coisas que eu fico encantado ali, é de ver a escolha do material que o Damen utiliza na coleção dele, de chegar a preciosismos de, eu estou falando agora da parte da manhã, coloca, ou seja, aves da manhã em tonalidades que dentro da luminosidade da manhã, ou seja, e aí, em cima desse material, ele vai tentar achar aquela carta rara que praticamente não circulou, um picetado, um die-proof, não seja lá o que for. Mas isso é um tema diferente, né? Agora só falamos que fazer com essas duas variedades, sim? E tentei dar uma resposta, dar razão para os dois. É um estudo filatélico, porque são dois, mas um estudo precisa da explicação. A explicação aqui não é. Por exemplo, o primeiro, o imperforated, é da folha. O segundo, de bobina. O segundo é bobina. É isso. E a segunda pode ser de caneta ou pode ser de bobina. Mais chance de ser de bobina. Então, são duas emissões diferentes. Certo? E quando você usa os dois, precisa de explicar isso. Né? E se colocasse do lado o selo tipo dos dois, e não ficasse que aí fica visual, né? Uhum. O selo normal, e aí o selo bobina, whatever,
É mais uma opção. E tem o espaço na página. Tem o espaço. Não, não serve para nada. Não. São franceses. Eu trabalho com Michel, com o catálogo alemão. E você tem que imaginar que o não fico contente quando alguém... Aí você tem que imaginar que o colecionador tem o catálogo na cabeça. Uhum. Tá bom, vamos continuar? Vamos lá. Bom, essa folha é para explicar que a energia que todo o ciclo hidrológico tem um processo que começa pela evaporação das águas, e a evaporação é feita através da energia que vem do Sol. Agora, quem acha que isso é o Sol? Quem mais? O senhor presidente tem a maioria na sala, né? Sempre no salão. Isso. Tem gente que pode não achar, né? É isso que você quer dizer, né? Sim. Você conhece? É conhecido na filatelia brasileira de ser um carimbo de sol? Não. Tá? Mas isso aí faz parte do tipo de coisa que a gente sempre procurou, principalmente nos carimbos mudos, que era tentar encontrar carimbos que alguns são muito claros, como a lira que você mostrou dos Estados Unidos, né? Aí os Estados Unidos, naquele período ali, tem uma infinidade de carimbos muito úteis, né, para nós na temática. Agora, quando você chega no Brasil, ou mesmo alguma coisa, eu no início da minha coleção, eu tenho certeza que na primeira página da minha coleção, alguém que fosse olhar aquilo ali de forma detalhada e crítica, né, ia criticar um determinado selo que eu coloquei ali, que era uma pintura, um selo belga, uma coisa, mas eu estava querendo falar sobre o caos. Né? Aquilo para mim era o caos. Dentro da minha visão pessoal de colecionador, eu estava enxergando aquilo. Né? Agora, pelo que eu estou entendendo, você gostaria de ter uma maior identificação, uma maior... É isso? É isso. Quando existe uma identificação, por exemplo, aqui com uma referência à literatura, uma coisa assim, é mais fácil de criar, de aceitar que isso é o Sol. Tá bom. Quando é o Sol, é muito bom, pois mostra todas as raias, sim, que são importantes para o ciclo. A energia que está saindo do Só Sol. que o texto continua. O texto não acaba, o texto da folha não é the sun, o Sol. Ponto. O Sol. Isso vimos aqui. Mas todo o resto aqui, onde encontramos isso? Na folha. Isso, Sol. Com certeza, nesse caso, né? Aqui, Sol. Mais texto. Veja só. É muito específico e o material é muito geral. Apresenta três... Tem um plural de sol? Soles? Sóis. Sóis. Apresenta 3 sóis. Né? São 2 demais. Peças filatélicas boas, né? Linda. Sim. O selo com o Sol, sem o carimbo referente ao Sol, apenas o selo com o Sol numa carta circulada, é uma peça temática importante nesse caso? A terceira, tematicamente não é importante, pois tematicamente a folha já acaba aqui ou aqui. Isso só é aqui por razão filatélica, né? Sim. Só. Mas o que falta é o desenvolvimento temático nessa folha. Ou seja, só falo do Sol. Só fala do Sol. Não, Sim? deveria só falar do Sol. Sim. Não é que você só deveria falar do Sol. Deixa eu tentar colocar umas palavras na boca do Dami. Eu acho que você está falando de uma série de coisas e só está ilustrando com o Sol. O único material que está suportando o desenvolvimento
é o sol. Né? Ou seja, hoje a coisa já é muito mais... realmente é muito mais detalhada, muito mais... Ou seja, às vezes você até teria alguma coisa dentro dos seus stockbooks que você poderia utilizar aqui, que tematicamente fosse concordante com o texto, e você não está utilizando, privilegiando a parte filatélica. Mas não são... Ou, para manter essa parte filatélica, eu deveria me restringir a falar só do sol nessa folha. Isso, essa folha é só sobre o sol. Para eu poder privilegiar a parte filatélica que já está aí, fazer um texto em consonante só ao sol. Só? Que é a página seguinte. Só que uma página só do sol, com texto só do sol, não combina bem, né? Aprendi. Não combina bem com o tema. Pois depende, aí eu estou discutindo... O texto combina bem com o tema, sem dúvida. Né? E então, a variedade temática na mesma, nessa página falta ainda, pode melhorar. Não tem nada a reclamar das peças filatélicas. Filatelicamente, todas três são boas peças e podem fazer parte de uma coleção temática. Né? O valor filatélico é alto, o valor temático dessa página é limitado. Né? Continuamos com... Assim. Estou com uma dúvida de montagem, até da... Eu estou anotando todos os nomes. Eu estou com uma dúvida de montagem, até das minhas coleções. Na primeira página, você colocou um índice com título, subtítulo e número de página. Sim. Só que o número de página está atrás das suas. Quantidade de página? Não, é número de página. O par de cada capítulo. Água, 2 a 8. Isso não é quanto é o número da página. Onde é que está o número da página? Está atrás. Atrás. Fica meio complicado para o jurado, por exemplo, ir na página 37 e procurar alguma coisa. Não, isso é fácil, né? 37 ele sabe o quadro que ele está. É a primeira folha do... Agora eu te pergunto, e se você lá na primeira página não colocar o número... Não, é para você... Veja, eu entendo que o número existe, além de poder situar, para que também facilite um pouco o júri entender o balanço que existe dentro da coleção. Para que ele também possa entender como é que a coleção está distribuída e que não 99% da coleção está falando sobre a água e 1% falando sobre o resto. Reinaldo, eu estou te perguntando... Porque eu nunca coloquei o número da página no meu índice, então eu queria aprender um pouquinho mais sobre isso. Não, eu coloco, primeiro com a finalidade de eu poder orientar, então, que nem diz o Capúcio, o 37, em que pese não está na frente, o júri sabe em que número de quadro está, e segundo pelo balanço. Agora, e se colocar lá em cima, onde você coloca... Não, normalmente aconselho na parte de baixo. Eu posso colocar na parte de baixo? Pode, eles até pedem que se faça isso. Eu que não faço de teimoso. No saco plástico. A montagem. Eles pedem... colocado atrás. Não. Eles pedem para colocar na frente. Eles pedem para colocar na frente. Eu que de teimoso coloco atrás. Coloca na frente e num cantinho ali. No saco plástico. No caso dele, ele está montando sem margens, mas quer dizer, ele está com muito espaço em branco. Não tem problema, não. Não vai atrapalhar nada. Não tem problema. Ó, presidente, você viu que eu não critiquei a tua coleção. Não, eu vi. Você... Anota aí, hein? Anota aí. Só você salvou por enquanto. Aí continua o sol no começo da folha e mostra o processo de evaporação com o sol e as nuvens sendo formadas. Tá bom. Que beleza. Aqui. Duas provas. Você falou de quê? Você falou... Eu falei que a energia do sol... Como
transforma a água em vapor. Certo. E o que se mostra aqui Sol. é o Sol. Um dia ensolarado. Né? E que passa aqui? Eclipse. Não, isso não é eclipse. É Não. eclipse? Não, Não. estou brincando. Não, mas pode brincar. Mas continua. O que é isso? Não, deve ser atrás de uma montanha, o sol está se pondo. Ou é a umidade que se concentra no ar. Eu diria que isso está mais com cara de com um pouco ser. de fantasia, cresce uma nuvem, uma coisa assim, né? Aí fantasiou demais. Sim, com um pouco de fantasia, né? Lógico. Primeira coisa é, você pode explicar filatelicamente o que é, quando tem explicação. Mas, quando quer usar tematicamente, como brincar a variedade que nós conversamos. um pouco, uma piada pequena, uma coisa assim, né? Pode ser, e aqui parece que se acumula uma nuvem. Né? Dami. Mas, nesse caso, só para terminar, nesse caso, essa é a primeira peça e essa é a segunda, outra ordem. Né? Eu tava me lembrando disso aí, exatamente a questão do... Se você for lembrar da coleção do Jonas Hallström, uma das boas coleções temáticas que a gente tem a nível mundial, né? Ele utiliza isso na hora que ele está falando do ataque dos navios vikings, né? Dos vessels, como que aquilo se dava na hora que jogavam uma prancha, né? Ou seja, para você passar de um navio para o outro. Então, ele pegou um selo que mostrava um navio ao lado do outro. Tinha uma variedade que tinha uma manchinha ali, passando de um lado para o outro. Aquilo estava... A interpretação dele era de que aquilo era a passagem. Agora, o questionamento nisso aí que eu faço é o seguinte, né? Ou seja, isso é perigoso. Isso eu queria até ouvir a opinião do Dami. Eu acho que isso é perigoso porque, por exemplo, na minha interpretação, aquilo é uma montanha. Brasileira era um sol. Na minha também. A do Dami já não era. Tá? Então, da mesma forma, uma coisa dessa assim pode... Mas é interessante a sugestão, vai agregar, com certeza. Só um pouco de fantasia. Por quê? Porque a página continua exatamente com essas nuvens. Mas o que é muito difícil encontrar na filatelia é uma ilustração como crescem nuvens. É difícil. Mas isso é importante para o ciclo que você quer explicar, né? E aqui tem mais um elemento do texto. Ice and snow can sublimate directly into water vapor. Isso é que não vemos. Não. Né? A chuva, sim. E a chuva sai para a água. E o vapor embaixo. Sim. E aqui... O sol e as nuvens. Sol, nuvem. Então, a ordem temática seria... Teria que tirar essa última linha. Cresce a nuvem, primeira coisa. Está no ar, a nuvem, segunda. Chove, terceiro. Sim? Isso fosse a ordem temática, perfeito a storyline, certo? Próxima? Pode. Bom, aí em continuação, estou mostrando a formação das nuvens, estou continuando naquela folha e a precipitação. Então, eu estou explicando a formação e a precipitação. Aproveito a cor amarela, que sugere uma tempestade. As nuvens estão colidindo. Não? Isso... Essa ilustração é muito boa. Perfeita. Sim. Isso combina muito bem com o texto, né? Ótimo.
Só que isso já é antes da chuva. Na página anterior, já estamos com a chuva. Então, a ordem, mesma coisa, a ordem pode ser mudada. Né? Filatelicamente, muito interessante. Ô, Dami, o que você acha da questão das legendas filatélicas que ele está utilizando? Que isso é o tipo de legenda que a gente utilizava anteriormente, a escola brasileira sempre utilizou aqui no Brasil. Simplesmente era uma legenda que a gente procurava evitar gastar muito espaço com ela. A gente era praticamente tipográfico, isso aí. Mensagem direta. Imperforated, call amendment. Né? Eu queria que você desse sua opinião. Sim. Deve ser informativo, né? Sim. Quando só é o nome de uma coisa, em geral, é algo que o leitor já sabe, ou quando não sabe já, depois de ler não sabe mais. Não dá para aprender, né? Dá para identificar para quem sabe já. Então, não serve muito. Né? Isso é muito importante, que é o Coyle Amendment, isso é uma explicação. Explica por que é assim. Que já é mais interessante. Isso, Postal Station Regina, mesmo, que é necessário para saber o que é um inteiro postal ou um cartão postal ou o que é. Pode escrever qual tipo de selo ou qual denominação. Que é um pouco mais informativo e não custa mais espaço. Com os... Eu não gosto de colocar cópia, então eu prefiro colocar a informação... Isso é opcional. Você pode fazer Posso colocar o ano da emissão do selo e o valor e o porte do selo. Ou seja, uma descrição filatélica mais completa. Hoje você tem que ter isso. Tá? Assim? O que quer ver? Quer ver o topo da folha. Isso? Coyle Amendment. De bobina, né? E aí eu abri a emenda para ficar visível, senão você fica só com uma marquinha de nada na folha. Bom, aí indo naquele ponto, a parte também dos rios se formam pelo derretimento das águas das geleiras. Então tem um ensaio não aceito lá em cima da Suíça, de 36, uma variedade no selo americano, o inteiro argentino, explicando que é o inteiro postal da Argentina, que viajou de Santa Fé, postal de 31 de dezembro para São Carlos do Sul, e depois embaixo 2 inteiros americanos, onde o segundo tem o selo deslocado. Eu coloquei os dois para poder ficar claro que o correto é o selo da direita, agora eu tenho ele circulado e a variedade está à esquerda. Tá bom. Então, ordem temática, né? Ok. Primeira coisa aqui, né? Isso é a primeira. Isso é a segunda. Está nas montanhas e... Aí eu tenho a montanha e o rio. Cai da montanha para o mar, nesse caso, né? Isso, quando... Você pode resolver isso só por trocar os selos do lado direito para o lado esquerdo. E já temos a ordem. Então... Deslocar esse para cima e aquele para baixo. Fica acima para milhares de anos. Né? Muito bom. E aí eu posso tirar o padrão ou deixo o padrão para se ver? O tipo é o que está em cima e a variedade é o que está à esquerda. Isso é bom, só que melhor, isso é a peça melhor, né? Sim. Quando você mostra a peça melhor, é que as duas estavam brancas, então tanto fazia. Agora eu tenho ela circulada, a normal, evidente. A normal? Tenho circulada. Então, melhor. Vou trocar. Usando a normal ou talvez até
usando menos espaço com a normal, e aí você tendo que aceitar uma cópiazinha dela ali pequenininha, muito mais para frisar a diferença entre a variedade para o inteiro postal típico. Mas eu não posso usar a cópia da normal sem ter a normal, né? Fica Só que estranho. a impressão visual desse erro, a impressão visual desse erro seria melhor, acho, quando você não mostra a peça normal. Não mostrar? Não. Eu acho que não. Porque aqui não acha parece que muito especial, né? Não parece. Mas todo mundo sabe que o selo normalmente está na esquina direita. Né? E quando se encontra na esquina esquerda e você explica misplaced cut, certo? É uma peça impressionante. E a impressão agora é, sim, é variedade. Próxima página. Né? Ou seja, eu posso tirar a peça normal, subo esse inteiro para o lugar daquele argentino, e aí eu não preciso tirar as peças da posição que elas têm, porque aí é só geleiras, e pego aquela argentina e desço com mais os selos. Pode. Não, então, vai sobrar espaço. É que o outro não tem, só tem o endereçamento, não sei que desse chegou. Lá o ensaio? É porque o ensaio é um ensaio não aceito. Em 1936. O erro é porque o selo saiu na data normal, senão você vai ter que colocar em todos. É o ensaio porque o ensaio efetivamente não existiu. Eu estou dizendo quando ele não existiu, só preciso marcar que existe a espertização dessa peça, que é uma peça muito, muito boa. Só preciso marcar que tem espertização, aquele ezinho, para facilitar no julgamento. É só que isso, tu São Carlos, para onde? Não, ela foi de Santa Fé, o carimbo é de 31 de dezembro de 1901, para São Carlos do Sul. Só que São Carlos do Sul não tem carimbo de recebimento, então não tem só endereço, precisar. né? Só o endereço. Só endereço. Isso não é muito importante para inteiro postal. Não, quando mas se trata de história postal, sim. Mas quando se trata de inteiro, não é muito importante que foi mandado por São Carlos, não? Por São Carlos Sul. Ok, então só vou deixar aqui, inteiro postal Argentina. From Santa Fé, dezembro. Certo. E não digo para onde foi? Não, para onde? Quem quer saber isso? Eu? Ninguém, não serve. Você já sabe. Tá. Desculpe, baseado nessas 5 folhas até aqui, você acha que esse juiz da Austrália foi muito generoso? Alguém anotou, por favor? Clerman Vanderlei Lopes, por favor, anota. Por favor, anota. Sim. Eu já conheço. Isso, é lógico. Não, mas isso não é uma coleção, um quadro. São 5 quadros, e como eu já conheço um pouco mais dessa coleção, eu sei que tematicamente os outros capítulos são bem melhores. Sim? Aqui tínhamos muito... é muito a reclamar, né? O nível filatélico é bom, mas como primeiro capítulo temático, né? Tá bom. Que temos aqui na água. E aí é para mostrar a formação dos rios e a força que estão nos rios, que é a energia que efetivamente vai ser aprisionada. Sim. Filatelicamente, muito interessante. E aqui se mostra o sistema aqui de rios principais, né? Que é muito interessante, essa variedade. Aqui mesmo o sistema de rio. A energia da água na capa da caderneta chinesa. E os rios num telegrama brasileiro.
Bom, aí ainda continuo descrevendo como é a energia que está nas águas, então eu continuo apresentando os rios através das provas da Nicarágua e o inteiro postal, acho que é russo ou romeno. Os sedimentos. Os sedimentos são o problema temático aqui nessa página. Que vai ser difícil de você mostrar, porque alguma coisa que está dentro da água está em suspensão nessa massa de água que a gente está vendo. Ó, vou usar a energia, ó. Vamos lá, vou aproveitar. Esse marronzinho aqui. É muito bom, certo. A reflexão, veja só, as cores do sol aqui como se refletem aqui na água, né? Como é que é? Não, mas o sedimento ele está em suspensão, é para dizer que exatamente a energia da água é tão grande que na medida que a água está caminhando, o solo que for mais mole ou mais frágil que a energia dela, ela vai efetivamente tirar, vai desgastar e vai carregar. Então, se eu mostrar o rio seco, não, o assoreamento é quando ele está efetivamente assentando. Eu tenho que parar essa água, tirar a energia da água, deixá-la em estado de decantação e esse sedimento vai para o chão. Aí é assoreamento. Não, sim, sem querer. Esses, certo. Aqui temos um caso onde podemos procurar o material próprio com nomes de cidades. Por exemplo, nos Estados Unidos tem várias cidades e vilas com o nome de Sandy River. Perfeito, né? Esses são os sedimentos, estão no nome. Então, você deve procurar na história postal dos Estados Unidos Sandy River, carimbo, e substitua esse envelope. Que exatamente mostra o que falta ainda. Aspecto, né? Bom, aí é para mostrar que o homem, então, observa a energia da água e decide capturar essa água. E eu tento usar a imagem da mão segurando aqueles raios de eletricidade como a ideia de captura da energia. E a captura é através das barragens. Perfeito? Tá bom. Most extracts energy from moving water. A energia é aqui. Por que você colocou esse erro aqui? Porque foi para preencher um espaço de última hora, que eu achei que estava muito vazio. O espaço, né? Isso. Aqui tem mais espaço para explicar um pouco, mas isso é uma coisa que pode ser que temos bem uso desse erro no próximo capítulo, quando falamos dos aspectos de engenharia, dos aspectos técnicos. Sim? Lá, invertido pode servir tematicamente. Aqui, tematicamente, não serve. Né? Agora. Bom, aí para explicar a energia das águas, evidentemente, e Niagara Falls foi um dos primeiros pontos em que se aproveitou a energia das águas para gerar energia, que foi pelo engenheiro Tesla. Então eu tentei usar um envelope enviado dos Estados Unidos para o Canadá, que teve um postage due, tem uma dobra de papel e 2 inteiros postais aqui embaixo, todos eles mostrando uma queda de água, no caso Niagara Falls, que efetivamente foi usada para a geração de energia. Tesla, é ele que implantou a primeira geração de energia. Não, onde? Ah, não, mas aí ele está nos estudiosos, está lá atrás no Tesla. Tá lá na parte da transmissão de energia. Tá lá no fundo.
Lá pela folha número 550 ela sobe. Isso. Essa peça é, segundo a explicação, é dos Estados Unidos. É um inteiro postal privado. Um adicional privado, particular, né? Não tem nada a ver com correio. Deve ser... Não, é autorizado pelo correio. É autorizado. É autorizado pelo correio. É um dos poucos casos, então, quando um inteiro foi autorizado por correio, uma exceção nos Estados Unidos. E acho que, nesse caso, então, como é uma exceção, que não é o caso normal, que deve ter uma fotocópia reduzida no tamanho, bem reduzida no tamanho, por senão tem muito espaço, que mostra o outro lado também. Ok. Sim? Porque é uma exceção. Quando é o caso regular, você pode continuar por uma descrição pequena é suficiente. Agora é uma exceção. Né? Naquele caso... E está circulando. É circulado mesmo. Então fica bonito. Porque eu coloquei a data de origem e chegada. Sim. Mas para ver o tipo de inteiro é importante de ver. Né? Aqui, as pessoas que não conhecem esse inteiro postal não sabem mais. Que foi autorizado pelo correio é uma exceção nos Estados Unidos. Né? Okay. Merece uma fotocópia. Qual é o valor temático da primeira carta? Essa. Não, na carta, o topo da folha. Não é temática, o valor acho que filatélico dela. Mas é duplicação, né? Não, lá de cima, a primeira carta. Essa aí, essa aqui. carta aí. Que valor temático tem a carta? Tem o selo. Tem o selo com as cataratas de Niagara. Que sofreu um processo totalmente diferenciado de circulação. Filatelicamente falando, é muito diferenciado. Sim. E, tematicamente é suficiente porque determina o local onde foi o primeiro uso de energia da água. Se fosse só a carta, eu concordo que se você tivesse só o selo, ele teria a mesma ilustração. Mas como a carta teve um tratamento postal diferenciado, ele entra para fazer uma valorização filatélica. Isso. Não citei, porque aí eu estou discutindo justamente a queda de energia. Esse assunto está discutido em outro local. Estou discutindo que se você tem um diferencial de nível de água, né, uma capacidade de geração de energia, o homem aprendeu a aproveitar isso e passou a gerar energia. Para que usar essa variedade, então? Só por motivo filatélico? Não, porque eu estou complementando a imagem que está isso, lá. Né? É. Sim. Por que não perguntar? É possível na natureza de aumentar o height, de aumentar a altura? É legal. Não, mas isso não. Qual é a razão? Qual é a razão de todas as instalações que vamos ver nas páginas seguintes? É tudo aumentar artificialmente o height, aumentar a altura. Isso é a razão de fazer tudo. Deixa eu só fazer um comentário. É a peça. Mas fazendo um comentário. Estávamos nós dois em Seul conversando e nós estávamos passando a coleção. E tem uma variedade que a barragem está em preto e falta a cor preta. Então está só o rio. Então nós dois, na mesma hora, pensamos a mesma coisa. Por que não usar essa variedade lá atrás, quando a gente está discutindo a construção da barragem? Porque dá para mostrar o selo variedade sem a barragem e o selo normal, a barragem construída. Então a gente passou por algumas coisas dessas já. Isso me faz lembrar da Cinderela, lá da coleção do Dama, né? Rapunzel, da Cinderela. A variedade sem o... essa aí também. Essa, né? Essa variedade. Então, a primeira você tem o rio normal, depois você já tem a barragem. Então, nós pensamos em utilizar exatamente ali na construção da barragem no rio. Dá para mostrar certinho aí, sem fazer esforço. O rio e, de repente, aparece a barragem. Não, mas... Não...
Se nós estamos dentro do simbolismo, pelo amor de Deus, senão... Usa a imaginação. Lógico. É mais uma ideia espontânea só. Bom, você fala numas páginas... Temos mais 5 minutos, Dani. 5 minutos, tudo mais bem. 5. Então, você fala dos riscos técnicos, sim, com eventos de natureza e aqui que devem ser incluídos na construção de barragem, né? Uma é a deslocação depois de um terremoto. Sim. Né? Usa essa, por favor. Nós usamos uma melhor, que era um selo americano, que deve estar mais para frente. Mas isso também é a deslocação da barragem. Aqui o alto risco de uma barragem que pode quebrar depois de um terremoto, né? Qual foi? Acho que está mais para frente ainda. Pode ir. Mais, acho. Mais ainda. Tá aí, volta. Esse aí que nós tínhamos pensado em usar. Tem o deslocamento vertical e horizontal. Né? Mesma coisa, deslocação por qualquer evento de natureza, terremoto, uma coisa assim. Né? Então, de que folhas vamos falar nos últimos 5 minutos? Você tem vamos avançar um pouquinho, onde tem um pouco, acho que, de originalidade na coleção. Para ver se salva alguma coisa. Não, você deve escolher as páginas tematicamente melhores para satisfazer o Clerman, que é muito crítico ainda. Pode. Né? Então, tematicamente, então avança um pouco mais. Aí, volta. Essa é uma página diferente tematicamente, que é na Segunda Guerra, quando os aviões ingleses desenvolvem uma bomba especial, justamente para que explodisse algumas barragens e provocasse um caos na Alemanha. E tem os aviões em carimbo ou em caderneta, e aqui embaixo uma espécime da barragem que foi atacada. E está aí reconstruída, no caso. Isso é muito bom conhecimento. Obrigado, Cleber. Conhecimento temático, né? Muito detalhado, porque... Isso foi uma sugestão do Geraldo, na época que estava mais acessível. Não, porque ele não fez. Isso é material que não se busca senão ser especialista temático e saber exatamente o que passou com essa barragem na guerra, né? É perfeito. Então, podemos... Oi. Sim. Eu tenho aquele lá, mas é para uso próprio só. Não, pode ser. Conclusão. Bom, a conclusão é exatamente isso, né? O homem aprendeu a usar energia, passou a usar energia para toda a sua comunidade. O inteiro postal de baixo dá uma ideia bastante boa de crescimento, ou seja, de um consumo de 100% em 59, um consumo de 270% em 65, ou seja, se passou a usar mais energia com os mesmos recursos, porque a quantidade de rios não aumentou. Consequentemente, a alternativa que se tem hoje em dia é um uso mais racional, que é a economia de energia. E aí eu tentei ser mais incisivo, colocando o menor número possível de material na folha para chamar a atenção. A coleção já trata hoje, já trata das soluções de energia alternativa? Não, porque não é o objetivo dela esse, né? A discussão dela é discutir a formação da energia hidrelétrica. Senão... Dá para encaixar, mas aí você sai do título, né? Não poderia não sair, né? Porque hoje a questão da energia hidrelétrica hoje é muito questionada.
Não, não é limpa. Não é que questão, não é mesmo, né? Em função da... Você viu o que aconteceu agora em... Não. Nossa barragem aqui, a Belmonte, se obrigou a diminuir a crista da barragem para diminuir a interferência dela. Consequentemente, você gera 3, 4 vezes menos de energia, mas causou um impacto social e ambiental muito menor, que é o que está no capítulo 4, que é o que eu tento discutir no capítulo 4, que eu acho um capítulo criativo, que é justamente todo essa interface saindo do lado engenheiro de formação de energia, mas do impacto dela social, ambiental e arqueológico. Posso usar 1 minuto desses 5? Peraí, eu queria usar só uma página que eu... abaixa um pouquinho. Não era essa, não. Mas tudo bem. Obrigadão, vai. Só aproveitando meio minuto, eu fiz uma coleção sobre Vimeo e Airgraph, só para ilustrar o que é isso, para muita gente que não conhecer, vai ser exposta. Eu fiz uma coleção sobre Vimeo e Airgraph, mais ilustrativa, pessoal, muita gente não conhece, então dando toda a história, desde a invenção até o término do uso dele, que foi no final da Segunda Guerra Mundial. Está com o Reinaldo Jacó, para expor na exposição agora, dia 28, a Bandeirantes 2014. Seria interessante, quem tiver chance, dar uma olhada para conhecer a história do Vimeo e Airgraph, para depois usar. Pode, sem problema. É coisa aí com o Reinaldo. É uma taxa simbólica de $300, mas tudo bem. Só paga. Dami, acho que deu tempo aqui. Não sei se você quer. Não, estou aberto, não sei o pessoal. Eu ainda quero. Minha sugestão é Feel usar free. 1 minuto desses 5 aqui. Não, os 5 já foram há 3 atrás, mas tudo bem, vamos lá. 1 minuto. O Damian, como eu sei que tem uma memória privilegiada, sempre soube disso, e como esteve vendo a coleção com você, se eu te perguntar assim, sem compromisso, apresentação. Apresentação, 4. Título e plano. Título e plano, 11. Da forma como está. Da, como foi? Como está, exatamente. Desenvolvimento. Só vimos agora os primeiros capítulos, que não são tão bons, mas os outros 13. Isso é que eu estou dizendo. Você 13. viu a coleção Sim, como um todo inteira é e 13. analisou. Alguém está anotando aí para ver o... Conhecimentos Ino... temáticos. Conhecimento, não, inovação, não. Inovação, claro. Inovação são 5. 5. Conhecimento temático. 13. 13. Conhecimento filatélico. 13 mesmo. 13. Condition. Não, rareza primeiro, né? Primeiro rareza, depois qualidade, depois qualidade. Não, né? Não. Então, rareza. Não, a raridade. Né? Tem o papel de evair, né? Tem a avaliação da raridade é melhor, bem melhor que prata. E combina bem com essa. A lista de evair de todos os meus erros. A raridade é uns 16 a 17. Acho que 17 pode ser. 17. Sim. E condition? São 8. 83? Agora soma. 83. Então, os jurados da Austrália não eram... Não, veja, a discussão nunca foi que eles não tinham razão. A discussão foi quando se abriu a critic session, que se perguntou exatamente a mesma coisa que eu te perguntasse, ok, por que você deu 11 de desenvolvimento? Desenvolvimento não é, não, de plano. Você dizendo, não, eu te dei porque faltou isso, aquilo. A resposta que o jurado deu foi, você conhece o assunto, você sabe que falta. Então, a discussão em nenhum momento foi a avaliação. A discussão foi a posição do jurado, que não teve argumentação e disse, você é o especialista do assunto, você que tem que saber o que falta.
Se eu soubesse o que falta, eu já estava lá. Não, isso serve para nada, né? Entendeu? Essa discussão. A discussão nunca foi de pontuação. Isso. Não. Mas agora acumularam já tantas ideias como melhorar com o mesmo material. Já vai para 84. Não, esses são 5 pontos. Facilidade. Falamos, como você explicou na palestra da manhã, de pontos fáceis. Sim? E a mesma coisa é a orientação. Aqui é o capítulo, subcapítulo. Aqui tem espaço. Sim? Para um resumo pequeno da página, que é o principal, que é o objetivo da página. Um resumo pequeno, por exemplo, para a orientação, é um serviço ao leitor muito grande e, com facilidade, ganha mais um ponto no desenvolvimento temático. Né? Isso são detalhes só, mas assumam-se. Ordem temático nas páginas, é assim, mas o principal é a página do plano. Né? Primeiro com muito texto, um plano com subcapítulos que não são informativos. Isso é o caso onde estamos com menos que o promédio, como eu expliquei. É 12, mas tem algumas coisas a reclamar, então é menos, né? São 11. Tá bom. Okay.